A gente, em 1970, já tinha tecnologia suficiente para resolver todos os problemas do mundo. Lembrar-se que o vivo é isso, o vivo é aquele que questiona, que anda para frente, que procura, que busca, que interage. Eu já sou uma pessoa muito introspectiva e muito mental, né? E para fazer isso aqui é um lugar melhor. Se não for para fazer nada, sai do caminho. Tem essa coisa do mundo, mas é uma coisa de pequena, não sei dizer. Talvez sempre foi assim. De 5 anos de idade eu entrava em pânico, não queria dormir porque eu tinha que consertar o mundo. Com 5 anos de idade. Eu acho que todo mundo tem isso. É o mais engraçado. Acho que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. A gente perde a curiosidade, a gente perde o interesse. Eu acho que vem de um amor muito grande pelo que é isso aqui. Pelo mundo, pela natureza, pelas pessoas. E pra fazer isso aqui é um lugar melhor. Porque, assim, se for usar pelo lado emocional, talvez seja isso. Pelo lado racional, é assim, o problema da urbanização é um problema de todos. Quando tem desigualdade de um lado, ela vai te afetar. Aí você vai ter que colocar, infelizmente, um segurança, né, na porta do seu prédio, você vai ter que usar cerca elétrica, você vai ter que ter medo. É isso. Porque não é de todos. Porque se não for de todos, você tem medo de andar na Europa? Não tem medo de andar na Europa. Tem medo de andar na rua? Não tem. Por quê? Por que será? Ah, que incrível. Né? Não é porque é Europa, é porque você tem outra estrutura social. Então, acho que vem um pouco por aí. Vem essa coisa do usar a tecnologia como ferramenta. Ela tem que servir a algo. Pra mim não faz sentido se não tem um porquê. Tecnologia pela tecnologia, so what? Muito legal, mas é brinquedo. Não quer brinquedo. Então tem essa coisa muito do propósito de entender que está sobre os ombros de gigantes, não só tecnologicamente falando, em termos de conhecimento, em termos de informação, etc., mas em termos sociais. Alguém construiu o mundo que eu estou vivendo hoje. E eu estou aqui e eu sou um agente de construção desse mundo. Quer você saiba, quer você não saiba. Você está construindo o mundo em que você vive e para os outros. Toda a sua ação, ela tem uma consequência. Ou ela tem um impacto em algo. Toda ação, toda decisão, seja consciente ou não, ela tem uma consequência. Acho que ter aprendido essas coisas bem simples lá atrás é o que faz eu fazer o que eu faço hoje. Todo o conhecimento que eu criei, entre aspas, veio de algum lugar e eu sinto essa responsabilidade de estar sobre os ombros de gigantes, como eu falo. Então eu estou em cima do conhecimento que alguém fez. Se eu faço o que eu faço hoje, e é o sentimento de gratidão e de querer devolver e de pay it forward, etc., é porque alguém criou o lápis que eu usei para me alfabetizar, peraí. Então assim, não, self-made man, você fez tudo sozinho, ai que incrível que você faz. Então, gente, volta um pouquinho. Tem um mérito próprio, tem mais méritos iterativos, né? Você aumenta um pouquinho, você avança um pouquinho. Tem gente que avança muito, tem gente que avança um pouquinho, mas ninguém avançou do zero. Ninguém fez nada sozinho, sem referência, sem mentores, sem, enfim, sem inspiração, sem outros conhecimentos criados. Então, eu sinto o conhecimento como essa coisa que tem que devolver de volta para a humanidade um pouquinho. É uma pessoa que vive ciência no sentido de gostar da parte técnica, mas é uma pessoa que vive experimentando, vive sobre a ideia da observação, da experimentação e de se mudar através do mundo que vive. Uma pessoa que questiona, que gosta de pensar, que aprecia isso nela e nos outros. É uma pessoa que vive muito com sentido, é uma mulher, talvez, se identificando como uma mulher adulta agora, então ainda tem uma parte de criança, tem uma parte muito velha também, é muito engraçado porque tem essas identidades temporais distintas, né? Às vezes eu adoro ser uma criança de 5 anos, às vezes me sinto velha, como se tivesse vivido 300 anos de idade. Tem uma coisa muito importante pra mim, que é o walk the talk. Aproximar a sua fala da sua ação. Obviamente elas são coisas distintas, mas quanto mais eu aproximo dela, mais eu me sinto melhor e feliz. Então o meu caminho é sempre em direção a praticar o discurso, praticar o discurso, praticar o discurso e vice-versa, né? Criar um discurso coerente com a prática também.
Eu gosto muito de uma citação do Bauman, quando ele diz que a pior miséria e a pior pobreza que tem é a miséria e a pobreza física, a material. Porque ela leva a todas as outras. Ela vai te levar quase que exclusivamente, não é tão determinista assim, mas ela condiciona o ambiente de tal forma que não te permite trabalhar na abundância, não te permite ter a riqueza intelectual, a riqueza espiritual, a riqueza emocional e outras riquezas ligadas à parte socioeconômica por conta da riqueza material. Ela bloqueia muita coisa. E foi o que eu vi, né? Foi o que eu vi, o que eu senti, o que eu experienciei, ficando com, por exemplo, eu tive um problema sério, foi quase uma pneumonia, fiquei sem voz em uma das locações onde a gente trabalhou, em que eu era tradutora e intérprete, e a farmácia mais próxima era 16 quilômetros. Aí eu comecei a entender que as crianças daquele bairro eram cronicamente doentes, especificamente de sistema respiratório, porque era tudo úmido, as casas são muito úmidas, então a infraestrutura determina as outras coisas que acontecem ali dentro. Que vida essa criança vai ter sendo cronicamente doente? Ela não precisava ser cronicamente doente. Ela é cronicamente doente por conta de uma situação onde ela viu como é que ela vai estudar direito se ela está sempre tossindo, se ela está sempre doente. Quer dizer, uma coisa vai amarrando na outra. Então, a dor aqui foi muito profunda. A partir do momento que você observa e experiencia outras realidades, essa realidade vira sua. E como é que você vai aceitar aquilo? E aí volta para o amar ao próximo como a ti mesmo, né? A empatia para mim é isso. Eu brinco que Jesus foi o primeiro, ou Moisés, na verdade, foi o primeiro professor de design thinking e que começou a falar de empatia. Por conta disso, né? Por conta de você ter se tornado o outro. Então, essa dor virou uma dor minha e uma dor que eu tinha que agir no mundo. Como é que eu vejo esse mundo, eu conheço esse mundo, um mundo que está cheio de dor, cheio de miséria, cheio de doença, e que é o meu mundo. Ele pode não ser o meu mundo particular, mas se existe um ser humano nessa condição, ele ainda está dentro do meu mundo. O meu macrocosmo é esse, é mundo, e aí ele vai diminuindo, né? E tem várias esferas, tem o indivíduo e tem o macro e tem o micro. Acho que essa dinâmica de macro e micro, de ter visto dor em todas essas escalas, você fala assim, tem 2 bilhões de pessoas morando em favelas hoje, ou em habitações subnormais, né? Porque esse é o dado da UN Habitat. São 2 bilhões de pessoas, aí você sai da estatística e vai pro micro. É um ser humano. É um ser humano vivendo aquilo. Eu acho que o mundo ele muda de acordo com a ação das pessoas. Então o otimista ele está sempre deslumbrado com tudo que há de muito bonito e não enxerga o outro espectro da realidade que não é necessariamente positivo. Ele é um espectro da realidade ruim, né? Tem dor, tem sofrimento, tem miséria, tem guerra, tem um monte de coisa desse lado aqui também. E o pessimista ele está só vendo isso aqui, mas não cria ação. E o realista é aquele que enxerga um lado do espectro, enxerga o outro lado do espectro, traz para a realidade e coloca em prática. Então, para mim o mundo depende muito dos realistas agirem. Né, de ter mais pessoas transitando. Acho que você vai ter momentos de otimismo e vai ter momentos de pessimismo. Né? Vai ser uma coisa fixa, né? Não é fixo, ele transita, mas é importante ter esses olhos para ver a realidade do mundo e agir sobre ela. Eu acho que a gente vive num momento onde a gente tem os maiores potenciais que a gente já teve em termos de ferramentas e de tecnologia. A gente nunca teve tanta tecnologia na mão como a gente tem hoje. E amanhã a gente vai ter um pouco mais, e depois um pouco mais, cada vez mais rápido. Só que tem um problema nesse cada vez mais rápido, que a gente perde o contato com a realidade, em primeiro lugar. Eu não sei até que ponto é bom a gente perder esse contato com a realidade, e ao mesmo tempo uma realidade que está mudando o tempo todo. Então ela muda rápido, é tudo muito... tem um excesso de informação, é uma era de excessos, eu vejo assim, uma era de excessos e de excessos que mudam rápido o tempo todo. Hoje você faz um meme, você faz um viral na internet, é um mundo de impermanência. E alguns processos talvez precisem de permanência. Eu quero ter um contato mais próximo com a natureza, mas não quero perder as desvantagens da cidade. Então a gente está num mundo que ainda está quebrado em 2 partes ou em mais partes, e que a gente está buscando uma transição, uma reconciliação. E um mundo de muito excesso, de um lado, e muita escassez de outro. Então é um pouco do que eu falo, que a gente tem abundância e escassez. E minha pergunta é como é que a gente junta os 2 pontos, porque a abundância em geral está na ferramenta. Né? A abundância está na mentalidade que se usa a ferramenta também, mas na ferramenta.
Eu tenho hoje coisas que têm custo muito mais barato, né? Mas a pergunta é para quê? Né? Que essa ferramenta faz no lado que é a escassez que a gente tem no mundo, que é fome, enfim, injustiça social, falta de saúde, falta de saneamento básico, falta, né? Tem um monte de falta. E a gente vive num mundo onde essas duas coisas são muito aprofundadas. A gente olha a questão do macro e do micro, né? Então eu olho para o macro, que é a cidade, como é que a gente cria esse mundo físico que a gente vive, né? Bem tangível, enquanto cidade, mas também como é que a gente cria esse mundo tangível e físico no micro, que é a casa, que é a habitação. Porque os espaços me influenciam muito, né? Existem vários livros falando sobre isso, a arquitetura da felicidade, que explicam por que o espaço influencia o ser humano, e a forma como ele produz, a forma como ele cria, a forma como ele vive. Então acho que essa é uma pergunta que ficou em algum momento, eu percebi isso, e aí eu me apropriei disso e trouxe para dentro do que eu faço hoje. Se você olhar, tem uma colcha de retalhos conceitual, né, na empresa que eu estou fundando agora, que eu estou colocando de pé, que tem a ver com isso, tem a ver com as minhas experiências no mundo que estão sendo colocadas como identidade. E aí você traz mais pessoas para contribuir, elas trazem outras experiências de mundo e o negócio começa a crescer de fato. Uma das formas tangíveis é através do meu trabalho, que eu estou me apropriando de uma tecnologia, criando mais tecnologia em cima, né, dessas coisas que já existem, dessa impressão 3D, etc., e usando para um propósito bastante específico. Né, usando para dentro de uma indústria, que é uma indústria que eu considero lenta, suja, ineficiente, tem uma série de coisas que eu olho para essa indústria e falo, opa, a indústria da construção civil, da infraestrutura, etc., do planejamento urbano, não pode ser assim, tem alguma coisa errada nesse negócio, porque é o espaço onde a gente vive, é o espaço que me afeta. Então, como é que eu, a partir da criação da cidade, eu crio a mim mesmo nessa retroalimentação? Então, como é que eu uso esse meu impulso de querer transformar para transformar a cidade, e essa cidade vai transformar outras pessoas? Então, eu vejo um pouco isso. De forma prática, é se apropriar de alguma coisa que está na sua mão, seja ela tecnológica, conhecimento, etc., para construir uma próxima coisa. A gente, em 1970, já tinha tecnologia suficiente para resolver todos os problemas do mundo. 74. Assim, em 1974 a gente já tinha, hoje a gente tem mais ainda. Eu já tinha muita coisa que já tinha que estar no mercado. A impressão 3D, especificamente, as tecnologias relacionadas a ela, estão saindo de uma fase que a gente chama de prototipação rápida, indo para manufatura rápida. Então ela servia para fazer brinquedo, para fazer protótipo. Hoje ela está servindo para fazer manufatura rápida. A Airbus, por exemplo, tem 56 mil peças impressas nos aviões deles. Da turbina a um trocinho de plástico que segura a cortina. Então, assim, tá saindo do protótipo do laboratório, dessa coisa aqui, para virar produto. Eu tô criando com aquilo que eu tô fazendo. Então, tá bom, eu tenho uma tecnologia e eu posso usar inteligência artificial para criar robôs que matam outras pessoas autonomamente. Uhul! Opa, eu posso usar essa mesma inteligência artificial para criar robôs babás para cuidar de velhinhos. São coisas muito distintas no seu propósito, mas é a mesma ferramenta, né? Então, para mim, de forma prática, olhar para uma ferramenta que você goste, que você tem afinidade, cada um vai ter afinidade com uma ferramenta diferente, né? Eu tenho afinidade com materiais, eu tenho afinidade com alguns componentes eletrônicos, também não tudo, né? Eu tenho afinidade com esse tipo de coisa. E acho que a partir da experimentação você encontra afinidade com algo e transforma aquilo. Tem tecnologias primárias e tem as de suporte, né? A tecnologia primária seria o quê? Impressão 3D, que é essa forma que a gente chama de manufatura aditiva. O que é isso? É uma produção só com os materiais que você precisa, não é subtrativa, não tem um bloco onde eu tiro o mármore, né? Então a gente não vai esculpir Davi, a gente vai imprimir Davi só com os materiais que precisam. Tem uma parte de ciência de materiais ligada ao concreto, ligada ao cimento, ligado à análise de materiais, otimização de misturas, etc. Entender como é que a gente usa resíduos. Para mim, resíduo é muito importante porque eu não consigo entender o conceito de lixo. Não sei se é alguma deficiência que ficou aqui ou se é só uma visão diferente de ver o mundo, porque para mim o lixo não existe, né? Tudo está dentro do mesmo ciclo. Então, assim, não existe o lixo plástico, lixo isso, lixo daquilo. Ele tem que virar alguma coisa de novo. Tem uma parte de robótica por conta da automação do processo, na impressão 3D ela requer um processo automatizado, mas aí tem um monte de outras coisas, do tipo inteligência artificial, machine learning, machine vision, tem um monte de outras tecnologias de suporte, bem como a parte de planejamento urbano, que cidade a gente está fazendo, uma cidade inteligente, não é uma cidade inteligente,
e como é que a gente faz o planejamento urbano, e zoneamento, e regulação, e legislação, tem um monte de coisa. Tem uma parte de tecnologias que já existem, né, que a gente está trazendo para dentro e integrando, que é o uso, por exemplo, do iPhone, né? A Apple não criou o GPS, a câmera, eles trouxeram, integraram num outro produto. Isso é uma coisa que a gente está fazendo também, mas tem outras tecnologias ali que a gente está criando. Né? Tem momentos que você vai integrar duas coisas que elas não encaixam, tem que criar uma coisa no meio para que elas de fato se integrem. Para mim, a tecnologia ela só vai chegar num ponto ótimo quando ela for indistinguível da natureza. Quando você não tiver distinção entre o que é natural e o que é artificial. A palavra artificial me incomoda muito. Então, por exemplo, a biomimética é uma coisa que me chama muita atenção. Então, provavelmente, algumas estruturas que a gente vai fazer tem uma cara biomimética. Copiar a natureza, entender como a natureza funciona e repetir esse padrão numa criação que é genuinamente humana. Para mim, é mais importante a existência daquilo do que o fato de ter sido eu que fiz. Para mim aquilo tem que existir. Quer seja eu, quer não seja eu. Aquilo tem que existir. Agora, se ninguém tá fazendo, eu vou lá e faço. Tem essa coisa um pouco obsessiva em relação ao conhecimento. Acho que todo criador, de certa forma, acaba sendo um pouco obsessivo, assim. Eu sentava de pequena no chão, botava um monte de papel sulfite. Então, meu melhor jeito de trabalhar é no chão, com um monte de papel em volta de mim. É ruim fazer isso no meio digital, é meio difícil. É difícil alguém no escritório entender que eu quero sentar no chão, descalça, com papéis. Mas é o que eu faço desde sempre. Essa foi a forma como meu corpo e minha mente aprenderam a pensar e a se relacionar com o mundo. Eu sempre me arrependo de não tentar mais, mas eu sou o tipo de pessoa que vai empurrar a barreira. Que vai empurrar a barreira ao máximo, a todos os limites, o que talvez em si seja um erro. O fato de não querer errar através de empurrar as coisas mais, talvez seja um erro. Talvez seja um erro porque eu forço os limites das coisas. Porque tem várias opções. Você pode olhar e falar, legal, não é meu problema. É problema do outro. Alguém tem que fazer alguma coisa. Adoro essa frase no Brasil. Alguém tem que fazer algo. Não eu. Eu tô me removendo da equação. Tem um momento que você fala assim, alguém tem que fazer, mas pode ser eu. Legal, então pode ser eu. O que eu vou fazer? Aí você se coloca como protagonista de uma ação, um agente de mudança, um agente de transformação, etc. E tem a terceira opção também, que é eu fazer porra nenhuma, tá tudo bem aqui, não vou fazer absolutamente nada, porque é isso. Porque não tem nada a ver comigo. Então tem vários níveis de envolvimento com essa dor que você pode escolher ou não. Mas aí é isso, você pode só sentir a dor também. Você pode sentiu a dor. E não age sobre isso. A questão é quando qualquer coisa te desperta a fazer algo melhor. Eu olho pra coisa e eu quero que ela seja melhor. Então eu olho pro quadro, ele podia ser um pouquinho melhor assim. Por que não tem um sistema novo de tomada? Por que não tem... E, enfim, isso vai passando ao longo do tempo, que fica menos perturbador também. Você não olhar pro mundo e querer resolver tudo e arrumar tudo, porque senão tudo dá pra estar errado. Então é um pouco frustrante também querer arrumar tudo e não conseguir. Então você vai diminuindo, escolhe aquelas coisas que você pode agir sobre, você quer agir sobre, você tem condições e recursos de agir sobre. É um equilíbrio entre essas coisas. De 10 anos de idade, eu acho, 9, eu desenhava cidades redondas. Porque eu achava que era o sistema mais eficiente. Então tem um pouco dessa questão do apropriar-se da ferramenta com propósito, tem essa questão do é meu, mas é de todos. Então, peraí, é de todos, mas é meu e eu faço parte desse negócio. Então, já que eu faço parte desse negócio que chama mundo, vamos contribuir de alguma forma. Esse senso de utilidade no mundo, esse senso de querer deixar alguma coisa positiva, né? Porque já que eu tô aqui, vamos fazer alguma coisa que presta. O modelo que eu queria que existisse, talvez não existia. Eu conheço algumas mulheres que trabalharam com ciência e tecnologia, e são poucas, e é Marie Curie e aquela coisa toda. O modelo que eu gostaria não existia. Então vou ter que ser esse modelo. Então vamos ser o modelo. Porque eu gostaria que ele existisse. Porque teve muita inspiração de fora para construir o que eu sou. Porque, novamente, eu acho que a gente constrói a partir de referências. Então eu acho importante o modelo, eu acho importante o discurso. E eu brinco que a minha principal forma de resistência é a minha própria existência. A gente está passando por um tempo de transição e de choque, onde tudo é rápido, onde você está paulado o tempo todo, e de todos os tipos, né? Físico e emocional e social. Então a gente está passando por muita paulada, o mundo está todo maluco. Tá bom. Então choque.
Então quando alguém morre, eu mudei porque minha mãe morreu, tem um monte de história assim, é o choque. Por conhecimento. A gente muda porque a gente recebeu uma quantidade de informação, uma informação nova, e a gente se transformou a partir daquela informação que a gente recebeu. A gente muda pelo insight interno, deu o estalinho, e pela experiência. Receber palavras e receber conhecimento é uma delas. Por isso que eu acho a experiência muito poderosa. Eu sempre falo para as pessoas, sei lá, como é que você fez o que você fez? Sei lá, eu fui fazendo o que eu achei que eu tinha que fazer. E fui pensando e não me coloquei barreiras no sentido de, não dá pra fazer isso, eu não vou aprender aquilo. Sei lá, se um outro cérebro humano aprender, por que eu não vou aprender? Eu nem tô fazendo aquilo, tô só aprendendo o que um outro já criou. Peraí, gente, calma lá. Tem talentos, tem dons, você também não vai ser o super-homem aprender tudo de tudo. Mas também não dá, tem um limite, né? Mas na hora de abrir, não pode existir o limite. Na hora de consolidar, talvez. Na hora de consolidar, talvez sim. Mas na hora de ter isso e falar, eu vou fazer alguma coisa, é muito levantar a bunda. Eu brinco com as pessoas que é levantar a bunda e fazer alguma coisa. Não tem muito segredo. Requer coragem, requer persistência, requer um monte de outras coisas, mas que são todas intrínsecas, né? Não tem nada assim que eu vou lá e compro no supermercado uma dose de coragem, uma dose de não sei o quê, e agora eu vou fazer coisas que eu acredito. Não sei. Procura outras pessoas, tem essa coisa muito importante de procurar outras pessoas que estão fazendo essas coisas, tem inspiração, etc. Então quando a gente fala das palavras, acho que elas são importantes nesse sentido. Elas são importantes porque elas são uma pecinha. Mas tem muitas outras coisas que levam a essa mudança de consciência, eu acho. Permitir-se as perguntas, permitir observar, permitir experimentar, permitir perguntar. Sair do piloto automático é tão difícil, gente. Não entra no piloto automático, eu falo para as crianças, não entra. Eu acho muito engraçado a escola, no sentido do método, né? Um processo de aprendizagem estranho, porque você pega um conhecimento que partiu da observação, experimentação, aí ele virou uma hipótese, aí ele virou uma tese, aí ele ficou consolidado, foi consolidado durante um monte de tempo nesse ciclo iterativo do método científico, enfim. Aí eu vou na escola, absorvo o resultado final, faço ideia de onde veio, por onde veio, o que foi observado, como foi observado. Porque a construção do conhecimento é essa aqui, aí você come só o final. É tipo um fast food, assim, de conhecimento. Calma, então eu não acompanhei o processo, então eu não tenho esse processo aqui dentro, então eu não sei repetir sozinho. Não saber repetir sozinho faz com que você talvez não saiba lidar com esse tipo de coisa. Você não sabe olhar para uma coisa, observar, experimentar, aprender com ela, iterar. É isso, não tem nada diferente desses métodos do que eu faço para encontrar o meu trabalho, para encontrar o que eu quero fazer, para encontrar ação. Observe, experiencie o mundo. Pra mim, o maior acerto é não ter desistido de mim mesma. Por mais que eu tenha desistido de outras coisas e outras pessoas. O acerto é não desistir de si. Pra mim, né? Então, quando eu falo assim, eu desisti da física, da graduação de física naquele momento, porque eu não acreditava mais naquilo, porque não era mais eu, não me estava dando o que eu queria, não construía o futuro que eu projetava pra mim de certa forma, não era aquela Aniele que eu via. Não era aquela Aniele que tinha motivação para fazer o que estava fazendo, não acreditava no que estava fazendo, não acreditava na forma muito teórica do curso ser levada, por exemplo. A Aniele não abriu mão da física, a Aniele abriu mão daquele curso de graduação de física naquele momento, mas a Aniele não abriu mão de si. E foi a coisa mais importante que eu fiz por mim. Poder compartilhar, compartilhar é um negócio que me deixa muito feliz, assim. Eu adoro dar aula, dar palestra, esse tipo de coisa. Essa comunicação me faz feliz nesse sentido, porque eu tô dividindo um pouco do que tá aqui com o outro e empoderando o outro, de certa forma, para fazer a mesma coisa. Então, isso me deixa muito feliz. Gostaria de poder ter mais impacto, digamos assim, na vida das pessoas, de poder influenciar mais pessoas, de poder estar próximo de mais pessoas, para ter escala desse tipo de pensamento, para poder comunicar esse tipo de ideia e dizer para as pessoas que elas podem fazer também. Então, o que você vê para o futuro da Urban 3D? Eu vejo um lugar onde as coisas possam estar acontecendo, essas coisas que eu acredito, não necessariamente com as minhas mãos, com outras pessoas. Né? Vendo outras pessoas também podendo fazer aquilo que elas acreditam. Tem esse espaço, essa estrutura para que esse pensamento se propague.